ele chegar, Níper. O que, Bíblia? Eles já estão aí! Eu já estava aqui esperando você, amiguinho. Você, amiguinha. É, porque a gente tem hora marcada para aprender sobre a palavra de Deus. Aqui no meu, no seu, no nosso Bíblia e companhia. E a melhor companhia é a sua! E é tão bom saber que você está aí do outro lado, junto comigo, acompanhando aí na Bíblia, o que a gente tem aprendido, fazendo as coisas do laboratório de criatividade. É tanta coisa legal. E eu acho que já tá na hora, né, Hiper? O que você acha? O que você acha, bebê alfabeto? Já tá na hora da gente começar. Deus quer falar conosco através do quê? Da ministração da palavra de Deus. É a hora que a gente ouve as histórias da Bíblia. É hora da história. Estamos falando sobre a criança que é a igreja do presente. Mas o que isso quer dizer, tia Mara? Quer dizer isso daqui, ó. Que a criança também pode fazer muitas coisas na igreja. É sobre isso que nós estamos conversando. Já falamos que as crianças podem adorar a Deus, podem ler a Bíblia, podem evangelizar, podem fazer muitas coisas. E hoje nós queremos falar de mais uma coisa importantíssima que as crianças podem fazer na igreja. Deixa eu mostrar para vocês. Oração. Orar é falar com Deus. E antes da gente conversar mais sobre a oração, eu quero contar uma breve história para você lá da Bíblia. Olha aqui, um quadro que tem o quê? Uma mulher, o nome dela é Ana. Ana era casada e ela não tinha filhos. E ela era muito triste porque ela não tinha nenhum filho. Mas Ana, ela ia todo ano ao templo e ela orava, ela conversava com Deus, ela dizia: Deus, me dá um filho. Eu quero que o Senhor me dê um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele para o Senhor. Eu vou dedicar ele para o Senhor. E todo ano, Ana ia para o templo junto com o seu marido. E ela orava. E um dia, sabe o que aconteceu? Deus respondeu a oração de Ana e deu a ela um filho. E quando esse filho já estava maiorzinho, Ana cumpriu o voto que ela tinha feito com Deus. Porque ela disse assim para Deus, que se Deus desse um filho para ela ia consagrar ele para o Senhor. E foi isso que ela fez. Quando Samuel, Ana é a mãe de Samuel. Quando Samuel estava grandinho, ela levou ele para servir lá no templo. Ele passou a viver lá no templo com o sacerdote Eli. E Samuel cresceu nos caminhos do Senhor. Foi juiz, foi profeta, ungiu o primeiro rei de Israel. Samuel foi um homem muito importante. E com Ana nós aprendemos que Deus escuta as orações das mamães. Está chegando o dia das mães. Logo é o dia das mães. E Ana foi uma mãe de oração. Mas será que somente as mães podem orar? Não, todos nós podemos orar. E nós vamos aprender com Jesus sobre como deve ser a nossa oração. Vem comigo, bem mais pertinho. Vamos aprender mais sobre oração. Mas o que é oração? Orar é falar com Deus. Veja, duas crianças ajoelhadas falando com Deus. Aqui nós temos duas mãozinhas juntas e a palavra
oração. Então a gente pode se ajoelhar, a gente pode juntar as mãos, a gente pode fechar os olhos para falar com Deus. E hoje nós vamos aprender com Jesus sobre oração. Por quê? Porque Jesus orava em todo o tempo. Existem muitas passagens da Bíblia que nós encontramos Jesus orando. Sempre queria fazer algo importante, Jesus ele orava. Ele separava um tempo, um lugar para ele ficar sozinho com Deus. E ali ele conversava com Deus. E Deus falava com ele através do Espírito Santo. E ali Jesus, ele sabia. Deus mostrava para ele qual era a vontade dele. E tudo isso através da oração. Jesus nos deixou um exemplo de oração. A oração do Pai Nosso. Quando ele estava ensinando os discípulos sobre a oração, ele deu a oração do Pai Nosso como um exemplo. E lá na oração do Pai Nosso, existem muitas coisas importantes que a gente pode aprender. Então vamos conversar mais sobre a oração? As crianças podem e devem orar. Lembrando que nós estamos aprendendo com Jesus. Então Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Daí a oração começa dizendo assim: Pai Nosso que está nos céus. Então, nessa parte a gente aprende que a gente tem que orar para quem? Para Deus. A nossa oração tem que ser para Deus. E podemos aprender também que onde será que eu posso orar? Se a minha oração é para Deus, onde eu posso orar? Em todos os lugares. Olha a resposta aqui. Em todos os lugares eu posso orar. Eu só preciso lembrar que a minha oração precisa ser para Deus, mas posso orar em todos os lugares. Depois, na oração do Pai Nosso, vem essa parte aqui, ó, que diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa parte da oração do Pai Nosso, a gente aprende que Deus é em primeiro lugar. O que Deus quer, a vontade de Deus precisa vir em primeiro lugar. Porque fala, ó, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus vem sempre em primeiro lugar. Não é a minha vontade, nem a vontade do papai, nem da mamãe, é a vontade de Deus. Mas nós podemos aprender também para que eu devo orar. Às vezes você fica pensando, mas para que eu devo orar? Olha o que diz aqui: para que a vontade de Deus seja feita. Por isso que nós temos que orar. Porque às vezes, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o que fulano quer? O que Beltrano? O que o papai? O que a mamãe? O que eu quero? Não, vamos orar para saber qual é a vontade de Deus. É ela que precisa ser feita. Assim como Deus ensinou lá na oração do Pai Nosso. Depois vem essa parte aqui muito importante que diz assim, ó: dá-nos o pão nosso de cada dia. Olha aqui tem um pão. E está escrito aqui que quando a gente ora essa parte aqui da oração do Pai Nosso, a gente precisa lembrar que o nosso sustento vem de Deus. Que importante. Deus é que prepara todas as coisas para que a gente tenha o sustento, o pão nosso de cada dia. E o que mais a gente pode aprender nessa parte da oração? Então, se o sustento vem de Deus, eu tenho que agradecer Ele sempre. Então, quando que eu devo orar? Olha a resposta: ao deitar e ao levantar, ao sair e ao chegar. Às vezes eu tô saindo de casa, tem que orar antes de sair. Quando chegar, ora também agradecendo. Quando eu vou dormir, antes de dormir, quando eu levanto,
sempre agradecendo. Antes das refeições, se é Deus que dá o pão nosso de cada dia, nós temos que agradecer sempre que vamos sentar para comer esse pão, esse alimento que Deus nos dá, não é verdade? E onde mais você ora? Ó, que eu coloquei 3 pontinhos aqui. Ah, isso mesmo, em todo tempo. Todo tempo é tempo da gente orar. A gente não pode esquecer disso. Daí Jesus continua ensinando lá na oração do Pai Nosso. Ó, veja um coraçãozinho. Aqui, nessa parte da oração, aparece assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Está falando do perdão. Receber e dar perdão. Ó o coraçãozinho. Jesus nos ensinou que assim como nós recebemos o perdão das coisas erradas que a gente faz, nós temos que perdoar o próximo também. Às vezes a gente recebe perdão de Deus e não quer perdoar os outros. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Então, nós temos que orar pedindo perdão. Nós podemos orar pedindo as coisas que nós precisamos. Orar pela nossa família, por nossos amigos. Veja quanta coisa a gente pode fazer através da oração. Essa parte tem uma plaquinha, ó. Jesus, nessa parte da oração, ele estava falando sobre proteção. Sabe por quê? Olha o que diz essa parte da oração. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que importante a gente orar para que Deus nos ajude a não ficar fazendo as coisas erradas. Vocês veem essa vontade de fazer coisa errada, né? É a tentação. Nós temos que pedir que Deus nos ajude e que nos livre de todo o mal. Então, nós temos que orar buscando que Deus nos livre das tentações, do mal e de sair dos caminhos do Senhor. Tudo isso é Deus que nos protege. Tem muita gente desistindo de andar com Jesus. Infelizmente, tem gente que não quer mais andar nos caminhos do Senhor. Então, isso que é uma tentação. Nós temos que pedir que Deus nos ajude a nos manter no caminho. E Jesus terminou a oração do Pai Nosso dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus terminou a oração do Pai Nosso com louvor e adoração. E nós também podemos orar adorando a Deus pelo que Ele é, isso é adoração. Podemos orar louvando a Deus pelo que Ele faz e agradecendo a tudo que Ele faz na nossa vida. Vamos ali no cantinho agora abrir a janelinha da oração. Porque hoje nós aprendemos o quanto a oração é importante. Vamos lá então? Chegou a hora da gente abrir mais uma janelinha aqui na Igreja da Criança. E agora a gente vai abrir a janelinha vermelha. Veja! Essa janelinha mostra alguém orando. A janelinha vermelha nos fala sobre a oração. Nos ensina que nós oramos a Deus e que a oração de agradecimento tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. Então, a criança na igreja também pode orar. Tem campanha de oração na sua igreja? Participe! Tem momento de intercessão? Participe também. No momento do culto, da escola bíblica, existem muitos momentos que nós oramos. E hoje aprendemos que podemos orar em todos os momentos. Aprendemos tanta coisa sobre oração, né? E Jesus nos deixou uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. E a partir dessa oração, nós aprendemos muita coisa importante hoje. Você criança, você menino, você menina, também pode e deve orar a Deus. A gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente já volta, fica aí. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta no nosso Bíblia e Companhia.
E agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa. E o que será que a gente vai fazer para nos lembrar sobre o que nós aprendemos hoje? Sobre a oração. Eu tive uma ideia bem legal. Tem algo que a gente usa para conversar com as pessoas. O que que é? O celular! Isso mesmo! Vamos fazer esse celularzinho. E olha, aqui tem uma conversa. Para nos lembrar que nós podemos conversar com Deus. Ó, tem uma conversa e tem uma resposta. Por quê? Porque quando a gente fala com Deus, Ele nos responde. E tudo isso acontece através da oração. Vamos lá então? Laboratório de Criatividade. Laboratório de Criatividade. Vamos lá então fazer esse celular. Olha que fofinho. Você pode teclar nele assim. Aqui está o quê? Uma conversa. E olha que legal que está escrito. Você pode falar com Deus. É o primeiro balãozinho. A conversa começou assim. Daí depois, em todo tempo e lugar. O que a gente aprendeu na história bíblica. Depois aqui diz, sempre que você precisar. Como? Através da oração. Daí a resposta a resposta está em azul. Curti. Estou apaixonado. E aqui também tem um botãozinho para você ir clicando. Bonitinho, né? Vamos fazer então esse celularzinho para você não esquecer sobre a importância da oração? Vamos lá, passo a passo. Você vai precisar de um papel mais durinho, tá? Tipo cartolina. Para fazer esse celular, eu vou te dar a medida. 12 por 7. Então, vamos começar fazendo o celular. 12 por 7. Tá vendo que ele é arredondadinho aqui, né? Para arredondar, a gente vai pegar uma tampinha assim e vamos contornar ali e depois a gente vai recortar aqui, tá? Então, você põe a tampinha e você faz assim, ó. Contorna. E daí vai ficando o quê? Vai ficando arredondado, que é o que a gente quer. Ele arredondado. Aqui. E aqui. Já fizemos o desenho, agora a gente vai recortar. Muito bem, agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, de fora do celular, tá? Então, aqui embaixo você vai deixar, vamos ver, 1 centímetro, 1,3 centímetros. Então, você marca aqui e aqui também você marca 1,3 centímetros. Aqui. E daí, você vai fazer um risco. Até aqui, ó. Já deixa aqui as bordinhas que a gente vai deixar dos dois lados. Aqui, vamos fazer do outro lado. Aqui. E essa bordinha vai ficar com meio centímetro. Daí você marca meio centímetro aqui, meio centímetro aqui do outro lado. Assim. E agora a gente vai passar um risco aqui também. Assim. Aqui desse lado. E aqui desse outro lado. Assim. Tá? Ó, ficou um pouquinho maior que meio centímetro, mas não fez mal. É só pra você ter uma base aí, tá? Muito bem! Aqui em cima a gente vai fazer essa parte do celular aqui. Então, você marca o meio, 3,5 centímetros. Aqui é o meio. Então, eu vou fazer assim, ó. Centralizando. Aqui, tenta deixar no centro aqui, tá? Eu sei que aqui é o meio, eu tô tentando colocar o mesmo tanto pra cá e pra cá. E agora aqui eu vou arredondar, aqui eu também vou arredondar. Essa parte aqui que sobrou eu vou apagar. E agora a gente vai pintar todo ele, tá? Vamos juntos então
pintar todo o nosso celular. Eu vou pintar aqui com canetinha. E aí, na sua casa, você pode pintar com giz de cera, com o que você tiver aí, tá bom? Vamos lá, vamos pintar então. Muito bem, já pintamos o nosso celular. E agora a gente vai escrever as conversas, tá? Então, você pega um papel, mede mais ou menos o tamanho. Aqui, ó, você tem que ter esse mesmo tamanho aqui, para você saber que o balãozinho vai caber aqui dentro da mensagem, tá? E daí você faz os balãozinhos com as conversas. Vamos fazer um aqui. Depois a gente vai escrever dentro de todos eles, tá? Então, aqui um. Vou fazer mais um aqui. E o que você vai escrever dentro desse balão? O que você aprendeu sobre oração. Qual foi a parte que você mais gostou que a gente aprendeu hoje? É o que você vai colocar aqui dentro desses balãozinhos para você não esquecer. Então, vamos fazer 3 aqui e vamos com o que você aprendeu, e aqui nós vamos fazer um com a resposta. Aqui. Então, aqui a gente já colocou que você pode falar com Deus em todo tempo, em todo lugar, sempre que precisar, através de oração. E daí aqui é curtidinha e o emoticon apaixonado. Eu vou colocar aqui assim, ó. A oração, foi o que eu aprendi também. A oração é uma, o quê? Conversa, conversa. 3 pontinhos. Vamos colocar aqui, que eu posso ter com Deus. Em qualquer hora e lugar. Em qualquer hora, qualquer lugar, você pode falar com Deus. Em qualquer hora e lugar. É claro que você pode separar um lugar especial para falar com Deus, é bem legal isso também. Mas essa conversa pode acontecer sempre que você precisar. Vamos fazer agora o último balãozinho, tá? Vamos desenhar lápis primeiro. É a curtidinha, tá? Vamos fazer a lápis, que daí se não ficar bom a gente pode apagar. Isso, ficou legal. Vou passar a canetinha agora. Quando a gente faz a lápis, a gente pode apagar, né? O que não ficou legal é fazer de novo. Aqui. A curtidinha. E vamos fazer a carinha apaixonada. E daí a gente vai pintar. Que é a resposta. Então, essa daqui a gente vai pintar de verde, essa aqui a gente vai pintar de azul. E a gente vai recortar para colar ali. Vamos fazer, então, uma bolinha que caiba ali. E dentro nós vamos fazer um quadradinho. Vou pintar a bolinha de cinza. Então, vamos pintar, recortar. E daí, quando a gente for colar aqui de novo, eu vou mostrar para você como que a gente cola. Já pintei, recortei, ó, tá? E atrás, a gente vai precisar colocar uns papeizinhos assim, ó. Você pega um pedacinho de papel, daí você dobra ele em 3, assim, ó. Ó, fica tipo uma sanfoninha. Daí, você passa a cola aqui e uma parte você cola aqui. Assim. E a outra parte você vai colar, passar cola aqui, tá? Que daí ele vai ficar assim, ó, relevo. E é onde você vai poder teclar nas respostas, tá? Esse aqui também, ó, é a mesma coisa.
Então, ó, já passei cola ali e agora eu vou passar cola aqui. Tá? E assim a gente vai fazer com toda a conversa. Vou começar aqui com a resposta já, que eu já passei cola. Ai, que legal! Guarda aí esse celular, deixa aí na sua estante para você não esquecer que você pode falar com Deus em todo tempo, em todo lugar, sempre que precisar, através da oração. Muito legal! Recadinho da Mara! No recadinho da Mara é quando a gente pega a Bíblia. Estamos falando sobre oração, orar a Deus, conversar com Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre a oração? É o que a gente vai ver hoje. Mãe, cadê minha Bíblia? Pega aí a sua Bíblia e vamos abrir juntos no livro de Mateus, Novo Testamento. Número grandão, 21. Número pequenininho, 22. Então, Mateus 21, o número grandão. E o número pequenininho aqui, a gente vai procurar o 22. E a gente colocou esse versículo aqui, ó. E olha só o que diz. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Olha, falamos a respeito de colocar diante de Deus as nossas necessidades, de orar em muitos momentos. E a Bíblia aqui em Mateus 21, 22, Jesus falando que se a gente crer, se a gente acreditar, a gente pode receber tudo que nós pedimos em oração. E Jesus nos ensinou que nós temos que orar segundo a vontade dele. Deus vai unindo as coisas, vai colocando a vontade dele na nossa vida, na nossa mente. E é isso que a gente faz quando a gente ora, a gente pede, o Espírito Santo vai dirigindo e Deus nos responde. Mas nos responde quando a gente faz tudo isso em oração. Hoje, no Bíblia e Companhia, aprendemos sobre a oração, que é falar com Deus. Abrimos a janelinha na Igreja da Criança que fala sobre isso e fomos ministrados por Deus sobre a oração através da história de Ana. Com Ana, nós aprendemos que podemos levar o que nós necessitamos diante de Deus. E Ele nos responde. Ele respondeu a Ana, dando a ela Samuel. E depois de Samuel, Ana teve outros filhos. E Samuel, ela consagrou ele a Deus e ele serviu a Deus lá no templo. Olha que lindo! E aprendemos com Jesus, com a oração do Pai Nosso. Tanta coisa importante, não é verdade? Jesus, quando ele estava subindo aos céus, ele já havia morrido, já havia ressuscitado, ficou 40 dias aqui com os discípulos e depois ele foi subindo aos céus e ele já havia dito para os seus discípulos que ele ia voltar para o Pai, mas ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que ajuda a gente na hora da oração, sabia, amiguinho? Sabia, amiguinha? É Ele que nos dirige, é Ele que nos ensina o que a gente deve falar, é Ele que nos fortalece. Então, quando você for orar, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Bíblia de hoje foi lindo, não é verdade? E a gente vai ficar aqui esperando você voltar para a gente aprender mais sobre a Palavra de Deus. A gente aqui na Rede Super e você aí na sua casa, juntinhos, aprendendo sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Tchau! Deus abençoe! Fica com Deus!